Se você está buscando aumentar a sua autoestima, esse vídeo é para você. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Meu nome é Flávia Prado e seja muito bem-vinda e bem-vindo ao meu canal. Nosso assunto é autoestima, mas não tem como a gente falar sobre autoestima sem falar sobre autoconhecimento, que é o olhar para si, que é se perceber, se questionar. Mas muitas vezes esse processo é um pouco desconfortável, porque nós vamos nos questionar, vamos nos começar a perceber e às vezes a gente vai ver que a gente está fazendo algo que já faz parte da rotina, que a gente nem sempre queria fazer, mas está fazendo, está no automático, ou a gente vai perceber que a gente tem se deixado um pouco de lado, que a gente não está olhando para nós, nem sempre se cuidando da gente. Então, esse processo às vezes é um pouco desconfortável, mas é muito necessário e você vai ver o quanto isso vai te agregar. Mas não é algo que a gente vai mudar da noite para o dia, é algo contínuo, porque afinal, a gente também, pessoal, a gente está em constante evolução, a gente está sempre mudando. Tem sempre, às vezes a gente está em fases diferentes da vida, está em etapas diferentes. Isso varia também conforme a nossa idade. E a própria maternidade é um bom exemplo. A maternidade transforma muito a vida da mulher. Eu não digo só o físico, porque o físico transforma também, mas eu digo o emocional, o mental. Então, a maternidade é um exemplo disso, que nós estamos em diferentes fases da vida. E dependendo da fase da vida, a gente vai ter escolhas diferentes, vai querer coisas diferentes. Então, é um processo contínuo. E como que a gente tenta trabalhar esse autoconhecimento? Olhando para si, se percebendo, se cuidando. E muitas vezes a gente não faz isso, porque a correria do dia a dia, porque nem sempre encaixa na nossa rotina, porque a impressão que nós temos é que cada vez menos a gente tem tempo. E se a gente esperar ter um tempo para nós, nem sempre a gente vai ter esse tempo. Muitas vezes a gente se pega ali naquela lista de coisas que a gente se propôs a fazer durante o dia e nem sempre a gente consegue riscar tudo que a gente queria. Tem coisa que fica, porque infelizmente a gente cada vez mais vai colocando coisa na nossa rotina, vai encaixando compromissos e a gente esquece de tirar um tempo para nós. Então, se nós esperarmos, quando sobrar um tempo, eu vou cuidar de mim. Quando sobrar um tempo, eu volto para a academia. Quando sobrar um tempo, eu vou ler aquele livro que está lá parado, que eu queria ler tanto, mas não está sobrando tempo. E não vai sobrar tempo, gente. Não vai. Porque se você não tirar um tempo para si, você não vai ter esse tempo para você. Então, encaixe, defina, assuma esse compromisso consigo. Todo dia eu vou tirar um tempo para mim. Todo dia eu vou ler um livro, vou fazer um skincare, vou cuidar da alimentação, que eu sei que isso é importante. Vou tirar um tempo para si. Vou ficar um tempo comigo mesma, sozinha, me aproveitando. Então, tire esse tempo para você, porque isso é importante. Você vai ver o quanto vai te fazer bem esse olhar para si, esse se valorizar, porque a gente tira tempo para tudo. A gente tira tempo para fazer vários compromissos. Quando tem alguma coisa, a gente vai lá e faz, a gente arruma tempo para os outros. Mas a gente não arruma tempo para nós. Então, comece por isso, tirando tempo para si. Se cuide, vá no salão, faça o que você gosta. Então, veja o que você gosta, o que é importante para si, o que vai te fazer bem e tire esse tempo para si. Tire esse tempo para você. Então, esse é um bom início. Cuide. Esse assunto, inclusive, foi um tema que eu trouxe nos meus stories essa semana. E pequenas mudanças na nossa rotina, no nosso dia a dia, já fazem grande diferença. Então, comece tirando um tempo para você. Outra coisa, faça coisas diferentes. Para a gente se conhecer, é importante que a gente também saia um pouco da nossa rotina. A rotina é importante? Com certeza, claro que é. Mas
Muitas vezes a gente está tão dentro da rotina que a gente faz a mesma rota para ir para o trabalho, sempre tendo a mesma vista. Vai sempre no mesmo restaurante e pede sempre o mesmo prato. Está sempre conversando com as mesmas pessoas sobre os mesmos assuntos. Então, se permita fazer algo diferente. Se permita se desafiar. Procure lugares diferentes que talvez você nem cogitou ir visitar ou frequentar. Leia livros que talvez você ainda não tenha visto, de temas que talvez você nem cogitou ler. Tente, talvez, se desafiar a aprender um esporte novo, a procurar um hobby diferente. Então, se permita. Porque quanto mais você abre esse leque de possibilidades, experimenta coisas novas, mais você vai conhecendo o que você gosta, o que você não gosta. Talvez você se descubra fazendo algo que você nem cogitou fazer, mas que você experimentou, foi lá e gostou. Então, tire um tempo para si e se permita também ter essas novas experiências. A partir do momento que a gente vê essas outras possibilidades, isso agrega muito. E você vai ver o quanto isso vai enriquecendo você. E isso vai só somando com esse processo de autoconhecimento. Além de olhar para si, cuidar de si, se permitir experiências novas, outra coisa que eu queria dizer para vocês é: se permitam dizer não. Dizer não para o outro, para dizer sim para si. Porque a gente, muitas vezes, a gente não quer dizer não, a gente não quer talvez que aquela pessoa fique mal, ou a gente fica com medo do julgamento da gente não aceitar algo. E muitas vezes a gente fala sim para coisas que a gente nem queria fazer. Ou a gente faz toda uma mudança na nossa rotina, sabendo que aquilo ali vai depois gerar um estresse para nós, mas porque a gente não quer dizer não para outra pessoa. Vou contar para vocês o que acontecia muito comigo quando eu era criança. E eu tinha uma amiguinha que às vezes a mãe dela falava assim: vamos lá em tal lugar, vamos na casa de fulano de tal. E eu não queria ir, mas eu não queria dizer para ela que eu não queria ir. Então o que eu fazia? Eu falava para ela: vou lá pedir para minha mãe para ver se ela deixa. E aí eu chegava lá e falava assim: mãe, fala que eu não posso ir. Aí eu terceirizava esse não. Eu pedia para minha mãe falar que eu não podia ir, porque eu não queria dizer que eu não queria ir. Então, fale. Se às vezes você não quer, nem sempre a gente está com vontade de fazer alguma coisa, às vezes a gente não quer ir naquele lugar, ou alguém pediu para a gente fazer algo, mas a gente não se sente confortável de fazer aquilo. Converse, diga não. Porque esse não dessa outra pessoa é o seu sim. Então, se priorize, coloque você em primeiro lugar. E diga não para os outros, mas diga não para você também. Porque às vezes a gente está ali procurando ter uma vida mais saudável e a gente tem que abrir mão, muitas vezes, de uma comida que não está alinhada com essa nossa alimentação saudável. Às vezes a gente vê coisas que a gente queria comer, eu queria comer aquele lanche, queria comer brigadeiro, doce. Mas priorize você, priorize a sua saúde. Aquela sensação boa vai ser momentânea, né? Não quer dizer que a gente precisa se privar de tudo, mas muitas vezes a gente precisa dizer não para nós também. Não, eu vou seguir o que eu me propus a fazer. Então, vou continuar na minha alimentação, vou continuar a fazer a minha atividade física. Então, diga não para si quando for preciso e diga não também para as outras pessoas quando for preciso. Isso é se priorizar, se priorize. Coloque você em primeiro lugar. E nesse processo de autoconhecimento, a gente vai se conhecendo cada vez mais. A gente descobre quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos pontos fracos, o que a gente pode melhorar, porque às vezes a gente não sabe o que te tira, me tira do meu momento tranquilo, o que faz eu me estressar, o que mexe comigo. Então, nesse processo, você vai descobrindo isso. Então, eu sei que talvez, dependendo da situação, pode ser que eu fale alguma coisa e depois eu pense, eu poderia
não ter dito nada. Eu tomei uma ação que era melhor talvez não ter tomada. Então, quanto mais você se conhece, melhor são as suas decisões. Então, esse processo você vai ver que vai ajudar vocês a se descobrir, a se conhecer. Qual é o meu ponto forte, qual que é o meu ponto fraco, no que eu posso melhorar, ou o que é importante para mim, o que eu quero valorizar. E se for preciso, busque ajuda. Faça uma terapia, invista em você. Invista em você. Tenha momento de qualidade consigo mesma. Muitas vezes, o que é prioridade para uma pessoa não é prioridade para outra. Por isso que a gente precisa fazer essa autoanálise. Tem gente que, ir para uma balada vai ser o momento dela de descontração. Tem gente que vai preferir ficar em casa lendo um livro. Então, se permita, se conheça. Quanto mais conhecimento você tiver, mais forte você vai ser. Mais fácil você vai lidar com situações do dia a dia. Principalmente com situações difíceis. Então, se precisar, busque ajuda. Aqui no perfil a gente fala muito sobre roupa, eu trago inspirações de looks para vocês. E isso é importante. É importante porque você precisa se amar em primeiro lugar. Se sentir bem. Então, goste de si, goste de se olhar no espelho, goste de se arrumar. Tenha esse momento consigo. Porque a roupa é como a gente se mostra para as pessoas. Qual que é a imagem que eu quero passar? Mas é importante também não só externo. É preciso cuidar da parte interior. Então, cuide-se. Cuide da sua imagem. Cuide de você. Cuide dos seus pensamentos. Cuide das suas emoções. Me conta aqui embaixo se vocês já começaram esse processo de se autoconhecer, de se valorizar, de se gostar mais, de se cuidar. Um beijo e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!